Antes de começar, respira porque essa não é apenas uma história de amor. Essa é uma história sobre poder, medo, controle e a única mulher que ousou não tremer diante de um homem que fez o mundo inteiro baixar a cabeça. O nome dele era Kang Min-jae, e durante anos esse nome foi sinônimo de autoridade absoluta no mundo corporativo. Min-jae era o tipo de CEO que não precisava repetir ordens, que não precisava levantar a voz, que não precisava convencer ninguém, sua presença bastava. Ele caminhava pelos corredores da própria empresa como quem caminha por um território que já conquistou cada passo firme, cada olhar calculado, cada silêncio pesado. Desde muito jovem, Min-jae aprendeu que o mundo não recompensa os fracos. Ele perdeu o pai cedo demais, perdeu a mãe pouco depois, e ainda adolescente precisou assumir responsabilidades que esmagariam qualquer um naquele momento. Ele decidiu que jamais dependeria de ninguém, que jamais permitiria que sentimentos interferissem em decisões, e que jamais deixaria alguém chegar perto o suficiente para machucá-lo. Ele cresceu, estudou, venceu e construiu um império que muitos invejavam, mas poucos compreendiam. Min-jae tinha tudo: dinheiro, poder, influência, respeito, medo, mas não tinha ninguém ao seu lado quando as luzes se apagavam, quando o silêncio tomava conta do apartamento luxuoso, quando a madrugada chegava, e não havia ninguém para perguntar como foi o dia. Ele dizia a si mesmo que não precisava disso, que amor era distração, que relacionamentos eram fraqueza, e durante muito tempo acreditou nisso até o dia em que Han Soo-yeon entrou na sua vida. Soo-yeon não chegou como um furacão, não chegou fazendo promessas nem tentando chamar atenção. Ela entrou naquele prédio de vidro e aço, como quem entra em um lugar comum, segurando documentos simples, vestindo roupas discretas, carregando nos olhos uma calma que não combinava com o ambiente tenso daquela empresa. Ela não sabia naquele momento que o homem que cruzou o corredor com ela era Kang Min-jae, o CEO temido por todos. Ela apenas levantou o olhar por educação, sustentou por respeito e seguiu andando sem mudar o ritmo, sem baixar a cabeça, sem demonstrar receio. E naquele segundo, algo mudou. Min-jae sentiu um desconforto imediato, algo que não fazia sentido, porque ninguém jamais passava por ele daquela forma. As pessoas sempre reagiam, sempre demonstravam algo: medo, ansiedade, admiração, interesse. Mas Soo-yeon não demonstrou nada, e isso o deixou inquieto. Ele tentou ignorar, mas nos dias seguintes começou a notar a presença dela em lugares onde antes nada chamava sua atenção. Ele percebeu a postura dela em reuniões, o modo como falava apenas quando necessário, o jeito firme, porém respeitoso, a tranquilidade com que aceitava críticas e a coragem silenciosa de discordar quando achava justo. Todos tinham medo de Min-jae menos ela. E não era arrogância, não era desafio, era simplesmente ausência de medo. Soo-yeon não o via como um mito, não o via como um monstro. Ela o via como um homem sério, fechado e cansado, e talvez por isso não sentisse necessidade de se curvar. Min-jae começou a observá-la em silêncio, como fazia com tudo que ameaçava o controle da sua vida. Ele percebeu pequenos detalhes que nunca havia percebido em ninguém. O modo como ela respirava fundo antes de responder algo difícil, a maneira como mantinha a postura, mesmo sob pressão. O olhar honesto, direto, sem segundas intenções. Ele começou a ajustar a própria rotina sem perceber, chegava mais cedo, saía mais tarde, criava reuniões desnecessárias, apenas para vê-la cruzar a sala, e cada vez que os olhares se encontravam, algo nele se desorganizava. Soo-yeon, por outro lado, percebia a atenção, mas não se deixava levar. Ela sabia quem ele era, sabia da fama, sabia das histórias, mas não sentia atração pelo poder. Sentia curiosidade pelo silêncio, pelo vazio que via por trás daquele homem. Ela percebia o cansaço escondido nos olhos dele, a solidão disfarçada de autoridade, o peso de alguém que nunca pôde ser fraco. E isso despertava nela não medo, mas empatia. A aproximação deles não aconteceu com toques, aconteceu com silêncios compartilhados, com conversas breves, com olhares longos que diziam mais do que palavras. Min-jae começou a se abrir sem perceber, não contando segredos, mas permitindo que ela estivesse ali, mas o mundo de Min-jae não aceitava mudanças. Quando um erro sistêmico colocou Soo-yeon em risco profissional, Min-jae fez o que sempre fez.
Tomou uma decisão fria correta do ponto de vista empresarial, mas injusta do ponto de vista humano. E naquele momento Su Yeon decidiu não se calar. Ela entrou na sala dele, fechou a porta e falou com calma. Disse que ele estava errado, disse que liderança sem humanidade era vazia, disse que poder não justificava tudo, e enquanto qualquer outra pessoa teria tremido. Su Yeon permaneceu firme. Min Jae não respondeu de imediato, apenas ouviu, e naquele silêncio algo quebrou. Naquela noite, ele não dormiu. Caminhou pelo apartamento encarando as paredes vazias, percebendo que tudo o que conquistou não preenchia o espaço que aquela mulher havia exposto com poucas palavras. No dia seguinte, ele fez algo impensável. Voltou atrás, pediu desculpas e corrigiu o erro. Não como CEO, mas como homem. E ali, algo mudou. Mas amar Min Jae não era simples. O passado voltou. Inimigos se moveram, ameaças surgiram, e ele tentou afastá-la. Tentou protegê-la com distância. Tentou empurrá-la para longe do caos que o cercava. Su Yeon não foi. Ela disse que não tinha medo dele, nem do mundo dele. Disse que ficava porque queria, e não porque precisava. Foi nesse momento que Min Jae percebeu que estava apaixonado, não porque dependia dela, mas porque alguém finalmente escolhia ficar. O amor não o transformou em outro homem. Ele continuou frio com o mundo duro nos negócios, firme nas decisões. Mas com Su Yeon ele era diferente. Ele escutava, ele cedia, ele ficava. Ele não dizia, eu te amo. Ele mostrava todos os dias. E talvez essa seja a maior história de amor de todas, aquela em que um homem que nunca foi temido por nada encontrou alguém que não tinha medo dele. Se você chegou até aqui, entenda. Algumas pessoas não entram na nossa vida para nos mudar, mas para nos lembrar de quem somos antes de nos tornarmos frios demais. Se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, até o coração mais gelado pode aprender a amar.